Olá pessoal, bom dia. Aqui é o Orivaldo e no vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre fundos de investimentos imobiliários. Fundos de investimento imobiliário são uma forma de investir no mercado imobiliário sem precisar comprar diretamente imóveis, permitindo que investidores apliquem em conjunto em empreendimentos, prédios comerciais, shopping, galpões ou títulos de dívida imobiliária, como CRIs e LCIs. Os recursos são geridos por especialistas que buscam os melhores ativos e distribuem rendimentos aos cotistas, geralmente mensais, e com potencial isenção de imposto de renda. As cotas dos FIs são negociadas na Bolsa de Valores, assim como ações. Você sendo cliente de uma corretora, pelo código do fundo você pode comprar cotas e é bastante simples. E nós iremos em detalhe 10 fundos que foram sugeridos por um analista de mercado num artigo divulgado pelo Infomoney. E com relação a imposto de renda, existe sim imposto de renda sobre rendimentos de fundos imobiliários, mas as regras estão mudando. Atualmente, a gente está em outubro de 2025, os rendimentos são isentos para pessoas físicas que possuem menos de 10% das cotas de um fundo de investimento imobiliário. Então, se possui mais, já há imposto de renda. Ok? Negociado em bolsa com mais de 100 cotistas. Então, se você tiver 10% e atende também esse outro critério, vai ter imposto. Caso contrário, ainda não tem. No entanto, a partir de 1º de janeiro de 2026, uma nova alíquota de 5% incidirá sobre estes rendimentos. Já os ganhos obtidos com a venda de cotas são tributados atualmente em 20% de imposto de renda e essa alíquota também sofrerá uma redução para 17,5% após 2026. Hoje, quando você vende uma ação e tem ganho na ação, se você comprou e vendeu no mesmo dia, nós chamamos de day trade, você paga imposto de renda de 20%. Se você comprou numa data e vendeu em outra, atualmente é 15%. Então, o que o governo está fazendo é unificar, juntando as duas alíquotas e dividindo pela metade, 17,5% em tudo. Na minha opinião, eu acho que é até melhor, tá? Então, continuando, com base no artigo escrito por Lucas Gabriel Marins, do tijolo ao papel, os 10 fundos de investimentos imobiliários recomendados para outubro de 2025. Então, todos os meses o Infomoney reúne os fundos imobiliários mais citados por corretoras e bancos do país. Setembro trouxe bons ventos para os fundos imobiliários. O IFIX, principal índice da categoria na B3, avançou 3,3%, o que é muito no mês e renovou sua máxima histórica. No acumulado de 2025, a alta já soma 15%. Então, os fundos de investimento imobiliários em 2025, num cenário de 9 meses, rendeu mais do que a Selic, tá? Lógico que você tem que analisar fundo a fundo para escolher qual que é mais interessante para você. O que mais? O movimento foi influenciado em grande parte pelo cenário externo. Nos Estados Unidos, o Federal Reserve cortou os juros pela primeira vez desde o final do ano passado. No Brasil, embora a Selic tenha sido mantida, cresce a expectativa de queda em 2026. Então, esse cenário que se mostra positivo é benéfico para esse tipo de investimento. Nesse ambiente, a recomendação dos analistas segue de cautela e seletividade. Segundo o BB Investimentos, ainda é preciso olhar além dos indicadores como dividend yield, que é a taxa de retornos só com os proventos, ou a relação de preço-valor da cota patrimonial na hora de escolher um fundo. Todos os meses o Infomoney reúne os fundos imobiliários mais citados, nós já comentamos, né? Então, por exemplo, se você tiver um dinheiro, vamos supor, R$ 500 mil, e comprar um apartamento para fins de moradia e alugar, os melhores aluguéis no Brasil de imóvel residencial giram em torno de 6% ao ano. Enquanto que fundos de investimentos imobiliários chegam a render 10, 11% ao ano, ou até mais, dependendo do fundo. É lógico que
a renda do aluguel comercial é superior à renda do aluguel residencial. Mas com 500 mil você nem conseguiria comprar grande coisa em termos comerciais. Mas com 500 mil, investindo em fundo de investimento imobiliário, tua rentabilidade será muito maior do que se você comprar um imóvel e alugar. E porque você tem problemas. Quando você compra um imóvel e aluga, de repente esse inquilino não paga, você é obrigado a entrar na justiça, vai gastar dinheiro com advogado, o imóvel pode ficar desocupado e você não vai ter rentabilidade nenhuma. Então é interessante fundo de investimento imobiliário, ok? E aqui você tem um resumo de cada um deles, né? Cada um deles eu estou passando aqui rápido porque eu vou montar 10 vídeos para falar de cada um desses fundos, cada um deles, ok? Não daria para fazer um vídeo único sobre todos eles porque gastaria mais de uma hora e aí não é viável, tá certo, pessoal? Agora aqui só um aperitivo aqui do que a gente vai estar comentando, né? Nós temos fundos de papel, eu particularmente prefiro fundos de tijolo. Fundo de tijolo é um fundo de investimento imobiliário que comprou imóveis e aluga os imóveis. E na minha visão eles são mais seguros do que os fundos de papel. Isso é opinião minha particular, né? Tem gente que pensa diferente, até aí tudo bem. Então nessa sequência de 10 vídeos que eu vou fazer sobre fundo de investimento imobiliário, a gente vai conhecer em detalhe cada um deles. Então vamos lá, né? O que eu fiz esse PowerPoint tem mais de 110 slides, né? Eu coloquei links por hiperlink que já direciona para o fundo que eu quero tratar. E agora nós vamos falar do fundo que o código é KNSC11. É o código de negociação na Bolsa de Valores. Então vamos lá. Aqui eu tenho comportamento de valor das cotas. Como vocês podem ver, iniciou há um ano atrás por volta de R$ 8 e agora está na faixa de 8,70, de 8,10 para 8,70, uma ótima rentabilidade. Então, quem investe em fundo imobiliário, além da rentabilidade produzida pelos aluguéis recebidos pelo gestor do fundo e que são repassados na ordem de 95% do que é arrecadado com aluguéis, e além disso, existe ainda a possibilidade de você comprar e vender, se isso valer a pena. Imagina quem comprou esse fundo na faixa de R$ 6,95, isso foi para 8,70. Olha a rentabilidade fantástica que ele deu. Todos os fundos que eu analisei tiveram rentabilidades ótimas, tá bom? Então ele está aqui, quem é o nome do fundo, quem é administrador, que tipo de fundo que é, qual o valor de patrimônio. Então esse fundo em particular tem um patrimônio de 1,770 bilhões. E ele com uma cota em torno de 8,70 pagou dividendos de 10 centavos. Se você dividir esse dividendo de 10 centavos por 8,76, isso dá 1,14%, o que dá mais ou menos 13,68% ao ano. Isso o juro simples, capitalizado a mais ainda. Então, em termos de rentabilidade, foi excelente, fantástico, né? Aqui tem mais algumas informações históricas de 2020 para cá, com preço sobre valor patrimonial. Ele já foi superior a 1, é o ideal que seja. Agora está em 0,99, mas está bem próximo de 1, né? E dividend yield, como eu comentei, que passava de 13, está aqui a informação dos últimos 12 meses, 13,06%. Uma rentabilidade bem melhor do que no ano de 2024, né? A quantidade de cotas emitidas, 202 milhões de cotas. Teve uma mudança, vocês estão percebendo, de 133 para 202, né? Provavelmente eles compraram alguma quantidade nova de papéis. Na comparação do KNSC 11
com o IFIX, que é o Índice de Fundos de Investimentos, e com o CDI. Ele, em alguns momentos aí, nesses últimos 2 anos, foi superior ao CDI, em alguns momentos inferior, voltou a ultrapassar e agora está aqui um pouco abaixo do CDI. CDI, ele espelha a Selic, então é próximo de 15% ao ano. Então, um ótimo rendimento, né? E foi melhor do que a média aí desse índice de fundos. Se você tivesse aplicado num cenário aí de 5 anos, tivesse aplicado R$ 1.000 no fundo, hoje você teria 1.235,40. Ou seja, um ganho real de 23%. Foi melhor do que a variação da inflação, melhor do que as small caps, perdeu para o CDI por pouco, né, de 1,235 para 1,258. O Ibov também ficou um pouquinho superior, mas valeu a pena, né? No geral, vale a pena. É a comparação direta com outros fundos. Isso é interessante para você escolher, né? Você pode analisar cada um desses para ver qual vale a pena. O que mais que é importante? O dividendo é mensal, tá? Num cenário de 12 meses, nós vemos lá em 2024 pagando 0,9%, 0,9% ao mês, mas teve momento aqui em abril de 2025 que pagou 1,27% no mês. Então ele não é sempre igual. N fatores fazem oscilar esse pagamento, né? Então, mas a média é muito boa, a média de 5 anos, 15,10%. A distribuição dos ativos, então a maior quantidade de ativos que eles têm são nos CRIs, né? Lembra, é um fundo de papel. E aí a comparação com outros fundos. Então é isso que eu queria mostrar para vocês. Eu vou falar de 12 fundos, né? Nós vamos falar desses fundos todos que estão aqui e com mais ou menos 10, 12 minutos de duração cada um dos vídeos. Ok, pessoal? Obrigado aí pelas visualizações dos vídeos desse canal e até o próximo vídeo quando falaremos do fundo RBRR11.